Sejam bem-vindos a mais um Fala Montese, hoje com uma convidada muito especial, que eu estou muito feliz por ter aceitado o convite, que é a Mari Coelho, educadora e especialista em método, transforma o conhecimento das pessoas em livros, apostilas e métodos. Já atendeu os melhores do mercado, Joel J, Pablo Marçal, Bela Falcani, Marcos Marques e, claro, Bruno Montese. Eu adorei essa introdução, obrigado. Eu adorei. Boa. Gente, com vocês, Mari Coelho. O Instagram dela é Fala Mais Mari. Gosta de conversar, Mari? Gosta quase nada, quase Seja nada. bem-vinda, viu? Obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer estar te Muito recebendo. obrigada pelo convite, é um carinho estar aqui. Obrigada pro Gu e também a Pri pelo convite, Legal. por essa conexão. É isso aí. E vai ser muito bom. A Mari ter essa já conversa. entrou na minha vida, né? A gente já está com uns projetos aí, mas agora ela vem somar para vocês, né? Então, assim, eu estou contando para ela um pouquinho da minha audiência, que é mulher aí, 30 e poucos, 50 anos, todas em busca de performar bem, ter saúde, emagrecer, ter filho, ser mãe, você preenche tudo isso aí, né? A gente busca, né? Se Busca esforça, fazer, né? Se esforça para Mas fazer você tudo faz isso. muito bem, viu? Mari, para a gente começar, o que é método? Porque na sua introdução tá lá, especialista em método. O que você define um método? Método nada Isso. mais é que um caminho para uma meta. Eu tenho uma meta, um objetivo e eu tenho um caminho que me leva até lá. O conjunto disso é um método. As pessoas confundem muito método com metodologia científica, acham que é um estudo aprofundado de algo, Legal. mas não, é algo simples. Então você tem um método Sim. de fazer jejum. É isso. Então qual que é o seu objetivo? Fazer as pessoas fazerem um jejum. E você tem um caminho que elas conseguem executar isso. O conjunto disso é um método. Como é você que faz, é o seu método. Muito bom. Eu adoro pessoas objetivas, né? E eu acho que isso vem da sua origem, professora de matemática. Prática, objetiva, direta. Legal. Você sabe que eu tenho esse jeito porque eu tenho muito apreço pelo tempo das pessoas. Legal. Então a gente vai ficar aqui conversando um pouco. Eu quero que quem esteja assistindo, inclusive você e todo mundo que está aqui, tenha um sentimento que valeu a pena. Porque o tempo é o nosso bem mais valioso, isso. né? E a gente sempre tem a oportunidade de trazer um conteúdo ou impactar a vida do outro, né? Eu também penso muito isso na vida. Eu acho que nossa missão nessa terra aqui, nessa vida, nessa passagem, talvez seja acrescentar o outro, né? Então, eu acho que quando as pessoas descobrem isso, tudo fica mais fácil. Você se conectou com isso aí? O que é a sua missão aqui? Eu busco muito a questão do propósito. O que significa a palavra propósito na etimologia da palavra? Bom. Propósito quer dizer expor à vista, colocar para fora. Legal. Então, o meu propósito é colocar para o mundo o que está dentro de mim. Legal. O seu propósito é colocar para o mundo o que tem dentro de você. O propósito de quem está nos assistindo é colocar para fora aquilo que existe dentro deles. Então, a nossa missão é conseguir ajudar as pessoas com aquele talento que apenas nós possuímos. Legal. Então, não é simplesmente uma missão, é uma jornada onde você contribui com o mundo com aquilo que só você tem. Então, você tem algo que outras pessoas não têm. Legal. E a sua missão é, de alguma maneira, servir, né, as pessoas com esse talento. Cada um tem um talento, né? E eu acho que a gente lapida a nossa pessoa, né? Com vários toquezinhos, né? E você hoje age muito no quê? Na escrita? Como é que é? Você age com a questão de livros, editora? Como que você trabalha hoje para as pessoas te conhecerem? Tá. A gente tem uma empresa que a gente transforma o conhecimento das pessoas em produtos. Para exemplificar, nós falamos, todo mundo que está aqui, uma média de 20 mil palavras por dia. Pensa que a página de um livro tem aproximadamente 300 palavras. Ou seja, a cada 3 dias a gente fala um livro de 200 páginas. Que legal. Daí você tá assim, uai, mas por que eu não fiz um livro nos últimos 3 dias? É que nós falamos de uma maneira desordenada. Sim. É como se cada um de nós fosse o Google. Tem tudo, mas se eu não perguntar, eu não encontro nada. O trabalho que a gente realiza é criar uma linha de raciocínio lógica dentro do conhecimento das pessoas para transformar isso em um livro, em uma apostila, em um curso, em um método. Que legal. Eu sou uma pessoa extremamente criativa, eu devo falar talvez mais do que isso, só que realmente eu me perco na organização, né? Então eu acho que você entra ajudando as pessoas nisso. É organizar. Né? Porque, por exemplo, o que a gente fala, se a gente não escreve, vai. Até a própria leitura, né? Você lê, no final acho que sai uma frase de um livro, assim, mais ou menos que fica, Sim. né? Eu sou daqueles do marca-texto, amo marca-texto. Se você pegar os meus livros, eles são todos marcados. Se você pedir para eu falar, eu acho que eu não lembro de quase nada. É isso mesmo, né? Mas imagina que cada livro que você leia e você marcou, ao término daquela leitura, não precisa nem concluir o livro todo.
Você pare e ensine para sua audiência. Olha, pessoal, tô lendo esse livro e eu aprendi 10 coisas até agora. E você vai compartilhar. Daí você chega para um colega, para sua esposa, para alguém da sua família e também compartilha. Você não esquece mais. O sangue de professora não vai embora, né? Não. Porque a gente aprende ensinando. A gente aprende ensinando. Aonde eu mais aprendi na vida foi exatamente isso. Então, se você, provavelmente você não conhece a minha mudança de vida, né? Eu vim da cirurgia e eu tô aqui hoje, né? Entrevistando você, com o maior prazer. Mas o que fez essa transformação na minha vida? Exatamente compartilhar o processo. Eu lembro que eu estava com a minha esposa há muito tempo atrás, sem propósito nenhum, apenas buscando saúde. Falei, vou começar a me exercitar, vou começar a movimentar. E a Luciana falou, Bruno, por que você não compartilha o seu processo? E aí eu caminhava, falava alguma coisa, eu corria, falava alguma coisa, eu lia um livro, falava alguma coisa, eu estudava, eu falava. E é impressionante como isso sedimenta, né, na cabeça, né, como é que fica, né? Sim, porque o que acontece, as pessoas, elas querem aprender, mas elas não querem ter o trabalho de estudar. Para tudo, né? Quer emagrecer, mas não quer sofrer. Não quer fazer dieta. É isso aí. Então, quando você pega um conhecimento que você tem, que você está aplicando, e você fragmenta isso para que outra pessoa consiga executar, você está entregando um sonho para alguém. Nossa, então é só seguir esses passos? É só fazer desse jeito? Você está facilitando a vida da pessoa. É muito bom ajudar os outros, né? O que você acha disso aí? Hoje o seu trabalho é diretamente impactar a vida do outro, né? Basicamente. Hoje nós somos uma fábrica de sonhos. Legal. A gente traz à vida aquilo que está dentro das pessoas. Eu acredito que em nós existe um DNA de Deus, um DNA do céu. Legal. E cada pessoa precisa colocar isso no mundo. E o nosso trabalho é esse. Legal. A gente vai trazer mais a espiritualidade, porque a Mari é bem evoluída nesse ponto. Mas e os seus sonhos nessa correria? Você mora aqui, vive aqui em São Paulo? Vivo aqui, sou de Alphaville, moro aqui, vivo aqui. E respiro o caos, aqui, né? A vida. Não tem tempo para você, para os seus sonhos, para os seus objetivos, para os seus prazeres. Eu tenho até que tomar um cuidado com isso, porque para mim trabalhar é algo bom. A gente gosta, né? Eu vejo que o trabalho é uma maneira de eu servir o mundo com aquilo que eu tenho, com aquele meu talento. Eu não vejo o trabalho como uma coisa negativa. Eu tenho até que dar uma segurada, porque se deixar... Na verdade, eu acredito que eu trabalho o dia todo. O dia todo. Então, esse é o grande problema. Eu também tenho muito prazer. Eu tenho que dar uma desligada. Para mim é difícil, porque eu gosto. Não é algo cansativo. É que o grande problema é a gente gostar mesmo. Esse que é o problema, às vezes, né? A gente trocando a nossa vida, o nosso tempo de qualidade. Você tem uma pequenininha, né? Penélope? Sim, Penélope. Quantos anos? 2 anos e 7 meses. 2 anos e 7 meses. Eles são... O que ela fez na sua vida aí de mudança? Tudo. Tudo, né? Tudo. Muda tudo, né? Muda tudo. Muda as prioridades, muda os propósitos. E talvez os filhos sejam aquilo que faça a gente dar valor ao tempo, né? Sim. Tudo começou quando eu estava grávida dela. Então, o meu processo de Mari empresária foi junto com a Mari mãe. Foi tudo junto, Foi tudo assim, junto. o crescimento dos dois. Que legal, que legal. Grávida. Eu lembro que eu palestrei no sábado. Terça-feira ela nasceu. Que legal, que legal. Então, foi junto, eu não separo. Algumas pessoas separam, mas eu acredito que a gente precisa aprender a conciliar. Sim, até porque você não vai separar o resto da vida, né? Não, você nunca vai ter tempo. Não vai. E foi uma gestação tranquila? Foi uma gestação tranquila, treinei a gestação inteira, Legal. tive um parto natural, indolor, legal. sem anestesia, durou menos de 4 horas do início da contração até ela estar no meu colo. Que legal, que legal. Muito preparada, né? Psicologicamente para receber. Psicologicamente, espiritualmente Isso faz toda a diferença, e fisicamente, faz toda a diferença. Que legal. Ó, Mari, você teve, junto com a sua filha, você passou por um processo também de emagrecimento. Sim. Sim. Por que eu quero tocar nisso, Mari? Porque assim, a minha audiência hoje eu foco muito em emagrecimento, mas eu gosto de falar de performance, de sucesso, de tudo mais. Como que uma mulher administra um negócio, emagrece, tem um parto super natural, tranquilo, recebe bem todas as coisas da vida? O que é a sua base? Tá, eu vou falar desse processo, tá? Eu não cheguei a engordar tanto em peso na gravidez, mas em gordura sim. Sim. Se você olhar umas fotos Perde ali. massa e vai. Então em peso eu devo ter ganhado ali uns 13, 14 quilos. Mas em gordura eu dei uma exagerada nos doces. A verdade é essa. Treinei. Ajudou no processo. Treinei. Sim. E aí quando a Penélope nasceu, eu tinha ouvido falar de algum lugar
que com 6 meses, se você não volta, o seu corpo acha que você é assim. É legal, isso aí. É isso aí. Aí a Penélope nasceu em julho, tava lá em dezembro, eu tinha perdido, sei lá, 6 quilos. Eu falei, gente, meu corpo vai achar que eu sou assim. Eu não posso dar tempo pra Eu ele não ter. sou assim, não. E eu tava num processo e não tava... Sabe quando parece que não sai do lugar? E eu posso abrir algumas coisas aqui? Sim, tudo. E aí, no Natal de 2021 para 2022, foi o ano que a Penélope nasceu, eu tive uma semana que eu tava só chorando. E tava tudo bem com o meu casamento, tudo bem com o meu trabalho, tudo bem comigo, eu não tava doente, não tinha nada de errado. E eu fiquei chorando uma semana inteira. Aí eu sou muito questionadora. Quando tem alguma coisa que me machuca, eu vou conversar com Deus. Falar assim, me mostra o que tá acontecendo, porque não é normal. Tá tudo bem, por que eu não tô bem? E aí eu pedi pra Deus me mostrar. Eu acho que eu nunca contei essa história assim Legal. aqui, em público. Legal. E eu falei assim, do jeito que eu converso com Deus, cada um tem a sua crença, mas eu tenho 2 vozinhas assim que ficam falando no meu ouvido. Legal. E eu falei assim, pai, mostra pra mim o que tá acontecendo. Por que eu tô sentindo isso? E eu sempre fui muito sensível. Eu vejo as coisas. E como se fosse uma tela de TV, Deus me mostrou a cena do meu nascimento. Quando eu nasci, a minha mãe me negou, inconscientemente. Ela falou assim, nossa, como ela é feia, parece... Não precisa falar aqui. Sim. E aí, essa cena, de uma maneira inconsciente, ficou marcada em mim. No entanto, que todas as vezes... até então, eu sempre me achava feia. Alguém colocava alguma foto, eu pedia pra pagar. Eu tinha várias coisas minhas que eu não aceitava. E é uma situação muito delicada, porque a pessoa que não sente isso, ela olha pra você e tira sarro. Fala, essa menina que tá falando que ela é feia, tá doida? E aí, desse dia que ele me revelou isso, ele mudou a cena e falou assim pra mim, a partir de hoje, toda vez que você se olhar no espelho, você vai se ver como eu te vejo. Que lindo. E aí eu olhava no espelho, eu não via, né? Daí eu falava assim, mas eu vou ver. Mas eu vou ver. E eu falei, cara, o que tá me incomodando? Eu falei, poxa, eu não estou no peso que eu fico feliz. Então eu quero emagrecer. E parece não, né? Isso me deu forças pra começar. Porque a gente precisa de é como se fosse um pontapé pra começar. E eu fui e decidi que eu queria emagrecer. Aí eu fiz uma reeducação alimentar. Perdi 4,5 kg no primeiro mês. 4 no segundo e 3,5 no último. Então, eu perdi 12 quilos em 3 meses. Que legal. Eu tinha tomado essa decisão. Eu lembro que eu tava num grupo de mastermind e eu falei, pessoal, vou perder 10 quilos. Ele, você tá doido? Vai perder 10 quilos onde? Eu falei, mas eu não tô perguntando sua opinião, só tô te contando. Em abril a gente conversa. Que legal. E aí eu criei, é como se eu tivesse criado energia. E como o meu tempo ele era um pouco reduzido, no primeiro mês, para eu conseguir me organizar, porque eu tive que cozinhar e fazer tudo, eu parei de treinar. Ó, que eu sou meio doida, né? Eu falei, não, mas esse mês... que emagrece, focar na dieta. eu falei assim, cara, esse mês eu não vou treinar, porque as 2 horas, sei lá, que eu saio de casa, vou e volto, eu vou dedicar para cozinhar. Porque aí eu vou me organizar. E no mês seguinte, como eu já vou estar, isso já vai estar na minha rotina, adicionar o treino não tem problema nenhum. Então, fiz isso, funcionou para mim. E... Por sinal, eu estou até nesse momento atualmente. E aí eu fiz isso e eu consegui emagrecer. Que legal. Então parece que eu me reconectei comigo, sabe? Talvez para algumas pessoas possa parecer que isso é uma coisa boba. Não. Mas se aquilo te machuca, aquilo é importante. É sobre isso mesmo. Eu abordo o emagrecimento, Mari, sempre como isso, né? Eu acho que a primeira coisa, você tem que ter um real motivo, um combustível, né? Que é o que você se conectou. E a segunda coisa é a estratégia. E você é uma pessoa muito objetiva, né? O pouquinho que a gente conversou, eu vi que é papum, né? Não sei se é da matemática, não sei de onde e no vem, entanto, né? nesse primeiro mês que eu tava no foco, eu morava em Caçapava ainda, eu nem vinha fazer reunião aqui em São Paulo. Porque eu sabia que se eu viesse, eu ia acabar saindo da dieta, então eu fiz 1 mês de dieta limpa. Legal. E eu gosto muito de pizza e eu tenho que parar de falar isso, né? Açúcar, essas coisas eu gosto. E eu lembro que eu falava assim pro meu marido, amor, que vontade de comer brócolis, hein? Ela falava, aprenda a pizzaria. Eu falei, que vontade de comer brócolis. Maçã, coisa gostosa. Delícia, maçã. Tâmara, vamos comprar uma tâmara, que vontade de comer tâmara. Então eu não me permitia falar algo que meu ouvido não pudesse ouvir. Quando a gente muda o interior, o exterior muda automaticamente. Então, eu fazia muito assim. O pessoal falava assim, nossa, você... E eu não contava para as pessoas que eu estava
nesse processo. Porque se você contou, acabou, né? A pessoa faltou abrir a sua boca e tacar ali dentro. Então eu não contei. Que legal. A minha trajetória também foi muito solitária. Eu perdi 20 quilos, mas sem desespero, eu sou alto, né? Então eu engano bem, né? Ele é bem alto, viu, as gente? Pessoas, eu ainda vim sem salto. As pessoas quando chegam no consultório, que eu sei que veio da internet, elas falam, nossa, você é alto, porque o celular a gente porque fica assim, você fica né? sentado, Isso, sempre não dá pra saber. Fica assim. E o meu foco nesse processo foi, primeiro, meus filhos, né? Porque assim, gente, eu tinha 30 anos na época, eu falei, poxa, eu não consigo correr, né? Vergonha, né? Homem jovem, não conseguia fazer um esporte, nada. E a segunda coisa foi tranquilidade, né? Sem pressa, sem ficar falando, sem falar de dieta. Mas esse foi o meu combustível para conseguir esse caminho. E eu sempre acreditei nisso. E é por isso que hoje eu tô aqui, hoje eu trabalho com emagrecimento. E se eu tiver um lugar para mexer no emagrecimento é na cabeça. Porque você vê, você mexeu a cabeça, o resultado aparece. Né? E aí tem gente sofrendo pelo remédio, pelo suplemento, pela estratégia certa, pela hora certa. Né? As pessoas se apegam a crenças achando que é aquilo que vai. Mas talvez a principal crença seja aí a base espiritual que foi forte. Sim. Ou o objetivo. E foi a segunda vez, né? Quando eu era mais jovem, eu perdi 25 quilos. Legal. Já sabe o caminho, né? É um caminho desafiador. Mas você sabe que isso é difícil, né? Porque, igual, quando eu fui perder... Quando eu emagreci a primeira vez, eu lembro que eu olhei no espelho e falei assim... Pior que tá, não fica. Daqui pra frente, só vão melhorar. E eu busquei uma nutricionista, ela falou assim... Mari, você quer perder quantos quilos e pra quando? Eu falei, pra sempre. Legal. Que é pro carnaval. E aí foram 6 meses, né, de um processo. E quando eu cheguei lá, ela falou, agora você tem que ficar 1 ano no peso. Eu falei, ixi. Sem pizza. Não, até tinha. E eu lembro que ela falou assim pra mim, você precisa tirar alguma coisa. E eu gostava muito de tomar uma cerveja. Eu falei, não, então eu vou tirar isso, porque isso faz mal. Eu lembro que eu fiquei 1 ano sem beber nada. E fui. E aí, quando eu engravidei e engordei, eu não me reconhecia. Porque eu prometi pra mim que eu não ia mais ficar daquele jeito. Entende? Então, foi numa profundidade de uma ferida que eu não sabia que ainda existia. Que legal. Mari, eu adoro falar de emagrecimento, mas isso é uma coisa minha, tá? Porque eu estou na busca desse lado espiritual. Eu brinco que mulher é meio bruxa. Eu tenho uma bruxa em casa, tá? Aí vocês se conectam, vocês têm um sexto sentido, 7º, 8º, 9º, eu não sei até onde vocês vão. Mas como construir uma base tão forte espiritual, assim? Isso é pra mim. Não é nem pra audiência. Eles vão Posso contar como é que foi que eu fiz? Por favor, me ajuda. Eu já estava trabalhando com o que eu faço hoje, mas bem no início estava tendo resultados significativos no âmbito financeiro, mas eu sentia que faltava algo. Parecia que todo mundo que eu conversava não conseguia entender o que eu estava buscando. E eu conhecia pessoas relevantes. Eu comecei sem conhecer ninguém, sem investir nada, mas eu conheci muito rápido. Eu tenho uma facilidade de me conectar com as pessoas e acredito que tem um dedinho ali de um empurrãozinho ali. Que coloca aquela pessoa lá do seu lado. Né? E eu estava nessa busca, conversando com muitas pessoas, ninguém me ajudava, eu queria saber por que eu existia, para que eu nascia, por que eu vim no mundo. Legal. E ninguém conseguiu me ajudar. Aí eu tive não sei se isso é um insight, é um momento, é uma lucidez. Eu falei assim, aqui na Terra, ninguém vai conseguir me ajudar. Eu vou procurar no céu. Que lindo. E aí eu dei um Google. Como falar com Deus? Pergunta se eu achei alguma coisa. O Google não tem essa resposta. Não tem. E aí eu comecei a pesquisar. Tinha alguns amigos, né, que falavam com Deus. Como que eles faziam. Eles me ensinavam a meditar. Só que eu sou uma pessoa muito acelerada. A primeira vez que eu parei para meditar 1 hora, eu dormi. Já de cansaço acumulado, mas... Não, gente, se eu fechei o olho 5 minutos, eu durmo. Eu durmo muito rápido. E eu fui ler a Bíblia, mas, poxa, a Bíblia não é tão simples de ler. Nem um pouco. Eu falei, como que eu vou fazer? Então, eu fui do meu jeito. Então, a primeira coisa que você precisa para você ter uma conexão com Deus é você querer. Mas não é aquele querer, tipo, quero perder 3 quilos, mas come chocolate todos os dias. Não, é querer de verdade. E querer é decisão, e decisão é uma ação. Então, o que eu fiz? Eu falei, já que eu quero, eu vou dedicar, eu vou intencionar 1 hora do meu dia para isso. Então, eu gostava de acordar cedo, eu acordava às 5 horas da manhã. Então, das 5 às 6, eu lia um trecho bíblico, fechava o olho, meditava, escrevia,
sei lá, ia fazendo do meu jeito, escutava algum podcast de alguém que ensinava sobre isso. Depois eu até posso compartilhar alguns com você que me ajudaram muito nesse momento. Então eu comecei a fazer isso. E aí eu comecei a perceber que a gente tem percepções. Não sei se já aconteceu com você. De você sentir de fazer algo e não faz e dá ruim. Você sente que tem que fazer. A intuição, né? Isso. Mas a intuição, ela é mais que uma intuição. Ela é uma voz. Sim. Ela é uma voz que fala com a gente. Legal. É uma voz. Você saber identificar, escutar, perceber. Ela é uma voz. Ela não é só uma intuição. Ela é uma voz. É como, e se você prestar atenção, ela grita no seu ouvido. Faz, não faz. Mas para você escutar, você tem que abaixar os demais sons. Isso. E aí eu comecei a perceber que aconteceu algumas coisas. Então eu senti assim, eu lembro uma vez que eu senti de mandar mensagem para um amigo meu, era 11h30 da noite. Eu falei pro meu marido, vamos chamar ele pra vir aqui amanhã? Ele falou, vamos. Eu mandei mensagem agora. Ele falou assim, agora? Eu falei, uai, por que não? Senti agora. Eu tô acordada, se ele estiver dormindo, ele que desliga o telefone. No outro dia, ele foi pra lá, a gente teve uma experiência sobrenatural e ele falou pra mim que naquele momento que eu mandei mensagem, ele estava ajoelhado no chão, chorando, pedindo uma direção pra Deus. Que legal. Então, imagina se eu deixasse pro outro dia de manhã. Entende? Que legal. Então, eu comecei a perceber que algumas coisas que eu achava que eram coisas da minha cabeça, não eram. E aí, nesse processo, eu tive algumas experiências sobrenaturais, que eu ainda achava que eu era louca. Eu lembro que uma vez foi um amigo do Ricardo em casa e, coincidentemente, foi um colega nosso que tem muita intimidade com Deus. E eu lembro que eu fiquei brava. Eu falei, poxa, eu queria mal trocar ideia lá com ele, né? Esse amigo seu apareceu do nada, fazia 8 anos que não vinha, era de outro país. Ele falou assim, amor, às vezes tem um propósito. Eu falei, é verdade, estou sendo egoísta. E realmente teve. Ele aceitou Jesus. Legal. E na hora que o nosso colega foi... Não sei nem como é que fala, batizar ele. Sim. Ele falou algumas palavras. Em inglês, ele não é inglês, mas assim, com o sotaque dele eu não entendi nada. E na hora que ele falou, eu tive uma visão. E eu perguntei pra ele, isso que eu tô vendo, ele, não é coisa da sua cabeça. Aí tá bom. Qual que foi a visão que eu tive? Eu vi esse colega do meu marido, como se fosse naquele filme, sabe, do Egito, que tem aqueles calabouços, sei lá, que tem aqueles besouros. Sim, esses filmes. Sim. Eu vi ele afundado num monte de besouro, daí veio Jesus, pegou ele, tirou ele, formou algo de luz em volta, e eles começaram a caminhar, e onde eles colocavam os pés, aquilo se abria. E eu tinha tido essa visão. E aí, a hora que ele foi embora, eu perguntei pra esse colega do meu marido, eu falei, e aí, o que ele te falou, né? Adoro saber as coisas que os outros falam. Ele falou assim, ele me falou que eu estava afundado eu estava no fundo do poço, que agora Deus pegou na minha mão, e onde eu colocar minhas mãos, as coisas vão se abrir. Legal. Ele não sabia da minha visão. Então eu falei, calma, eu não tô tão louca. E aí eu comecei a ter algumas experiências. Então a primeira coisa é querer, mas a segunda coisa é se permitir fluir. Você não fica questionando, você não para de fazer. Você pode até falar, cara, será que eu tô louco? Será que eu não tô? Mas você vai. Você não fica assim, você decidiu fazer um jejum de 3 dias. Nossa, mas já faz 2 horas que eu tô sem comer, acho que não tá funcionando. Não é assim, você tem que se permitir fluir naquele processo. E aí, então a primeira coisa é querer. Segunda coisa é se permitir fluir. Então eu tava nesse processo fluido, até que no dia do meu aniversário, dia 3 de novembro de 2020, eu tava escrevendo, como eu sempre fazia. Deus me contou em poesia que eu ia ser mãe da Penélope. Legal. Ele quer que eu fale a poesia? Quero. A poesia é assim: sorria, menina, sorria. Hoje é o seu dia. Acorde, levante com ousadia. Chegou o momento que você queria. Você será mãe de uma linda menina. Sorria, mãe. A partir de hoje não será apenas filha, será matriarca de uma grande família. Lindo. Sorria, minha eterna menina, sorria. Que lindo. E na hora que eu escrevi, eu comecei a chorar. Eu senti que era algo forte, só que ao mesmo tempo eu duvidei. Porque quem escreve tem mania de combinar, né? E menina combina com sorria. Sim, a rima, né? E a gente tem uma tendência a achar que a nossa intuição é errada, que é coisa da nossa cabeça, que não é assim. Que, até por que Deus vai falar comigo? Tanta gente, eu sou especial. A gente tem uma tendência a se diminuir. Mas aí, nesse dia, foi um marco pra mim. Eu comecei a prestar mais atenção. Do dia 3 ao dia 9, eu escrevi mais de 100 poesias. Que legal. E aí foi quando eu questionei, o que é pra fazer com isso? E aí ele me deu um nome. São Palavras dos Céus. Num primeiro momento, eu achei que fosse sobre as minhas poesias. Porque é normal. Quando você tá numa busca, a gente tem um lado egoísta. O que eu tenho que fazer? O que eu sou bom? O que eu...
E aí eu falei, mas o que que é pra fazer com isso? E Deus falou assim pra mim, é pra você trazer as palavras dos céus pra terra. Que legal. Eu não entendi muito bem, depois eu entendi, que são as pessoas. Cada pessoa tem o DNA de Deus, o DNA do céu, e se de alguma forma a gente consegue ajudar. Que lindo. É isso. Eu acho que às vezes a gente tem que tirar o racional um pouquinho, né? E sentir o lado espiritual mesmo, né? Se permitir. E se você for pensar em 3 passos, é querer, fluir. E aí você vai experimentar. Que foi o que aconteceu comigo. Eu experimentei a poesia. Depois eu vi que era uma menina, que eu não estava louca, né? Então, e quanto você experimenta, você quer mais. Sim. E quanto mais você se deixa fluir, mais você vai experimentar. Não sei se é uma receita do bolo, mas essa foi a receita que eu fiz. Que serviu pra e você. talvez possa te ajudar e ajudar outras pessoas. Com toda certeza vai me ajudar, mas é um pouco assim, né? Eu sempre falo, né? Eu venho nessa busca, eu sei que é uma busca complicada e eu sou muito tranquilo para me abrir para as pessoas. É uma atitude, é uma busca, é uma entrega e realmente a conexão vai de juntar esses 3 fatores aí. Agora, uma coisa que você falou que me deixou muito assim é sobre a sua infância. Quando a gente vai trabalhar crença limitante, emagrecimento, tudo isso, a gente bate lá na infância, né? Que é os 7 anos, né? Até onde eu vi aí, os 7 primeiros anos da nossa vida é onde está ali as nossas limitações, nossos traumas, nossas frustrações. Como que você, porque é muito difícil mexer nisso, né? É um lugar que parece que a gente não tem acesso. E todo curso que você vai fazer de performance, coach ou qualquer coisa, ele tenta buscar lá. Eu, por exemplo, eu já tive experiências onde eu tentei de forma racional acessar aquilo. Não foi. Né? Por isso que eu parti também para o espiritual de uma forma mais intencional na busca de tentar chegar ali, naquele lugar que o nosso cérebro, ele esconde. Está lá dentro do nosso cérebro. É um lugar muito inacessível. Como que você consegue chegar e vencer um bloqueio assim de uma forma muito leve, assim? Eu achei muito leve, né? Tudo que a gente precisa saber está no nosso coração. Não tem como você acessar o bloqueio que você quer. Você tem que acessar aquilo que está mais fácil de ser identificado. Se você tiver a intenção, você vai fechar os olhos e falar assim, Deus, revela para mim o que eu preciso saber hoje para tratar isso. Você vai ter uma lembrança, você vai ter uma percepção de algo. Talvez você não tenha na primeira, mas você vai ter. E aí a gente tem uma tendência a apagar. Não deve ser isso. Não, nada a ver isso. Não, tô viajando. E não, você não tá viajando. É isso, você precisa entender. Que lindo. Existe pessoas que podem te ajudar a fazer isso, mas eu sou uma pessoa muito reservada. Eu tenho uma grande dificuldade de me abrir. É muito mais fácil eu ficar sozinha, dirigindo no carro, resolvendo algo, do que eu sentar com uma pessoa e me abrir com ela para resolver isso. Legal. Você sabe que eu acredito muito que, por exemplo, assim, o emagrecimento, ele envolve muita coisa. Por isso que eu não vou acreditar nunca no emagrecimento onde você usa um remédio, uma caneta, toma um comprimido, porque, beleza, você está tratando ali a carne, vamos dizer assim. Mas tem toda uma coisa que está machucada ali dentro, né? Então, por exemplo, eu acredito muito que o espiritual pode ajudar a pessoa no processo, não só do emagrecimento, como do sucesso, do dinheiro, tá tudo junto, né? Só que a pessoa ela precisa buscar isso. Eu, por exemplo, eu trato a espiritualidade como um grande combustível para você conseguir qualquer coisa da sua vida. Mas eu sinto que as pessoas, na hora de buscar, elas se perdem muito, assim. E você é uma pessoa super objetiva. Eu adorei o seu jeito de ser, de lidar com as coisas. Eu vejo que é um processo. Por exemplo, eu não sinto, na verdade, eu acredito que eu estou bem longe de estar curada da minha parte da autoimagem, dessa questão do emagrecimento, porque não é apenas conseguir emagrecer, é entender que você é capaz, que é possível e que você não precisa voltar lá. Então é um caminho um pouco mais complexo do que parece ser. Então eu sinto que eu tenho muitas áreas ainda a serem trabalhadas nesse âmbito. Mas uma área sua é muito forte. Antes de começar aqui, a gente tirou uma foto. Eu até brinquei e falei, vê se tá boa essa foto, porque eu conheço as mulheres, né? Você não vai postar uma foto assim. E você, de uma forma muito natural, reagiu àquilo. Talvez saber que você
o seu pai te enxerga bem, te acha bonita, que você se entende como bonita por dentro. Você sabe que uma coisa que é engraçada também, assim, eu sempre recebo elogio, principalmente das minhas velhinhas, tá? Elas me adoram e falam e não sei o quê. Mas eu tenho uma fase da minha vida que eu nunca me achei, assim, bonito, nunca me achei. Eu tive uma infância onde eu olhava para mim e falava assim, eu não sou bonito, não sou. E eu sou super tranquilo com isso. Mas eu entendi que a beleza, ela vem de dentro. Ela vem mais de dentro do que de fora. Porque quando você é uma pessoa do bem, que você vibra uma boa energia, que você impacta a vida do outro, você é uma pessoa maravilhosa. Entendeu? E isso me trouxe muita paz também, por exemplo, com a minha imagem. Se você tirar uma foto minha e eu tiver horroroso, ok, deu tudo certo, sou eu, né? Então, por exemplo, mexer, plástico, essas coisas, né? Às vezes as pessoas brincam, mexem, eu não vou mexer em nada, tá tudo certo, do jeito que eu vim, eu vou. Porque a confiança está na gente, né? Então, assim, o processo do emagrecimento, por exemplo, ele soma muito na nossa vida, porque cada conquista, cada quilo perdido, você vê que você é capaz, que você é forte, que você é resistente, né? E ninguém sai igual de 20 quilos a menos, 12 quilos a menos, 10 quilos a menos. Você pode até ter a mesma dificuldade, né? Mas o caminho já foi percorrido, a confiança é diferente, né? Você acredita em você. E se eu tivesse uma forma de fazer as pessoas acreditarem nelas, que é o que eu busco hoje, talvez o meu propósito seja isso, para mim é a cura de muita coisa, é o encontro de muita coisa. E essa questão de acreditar em si, ela é algo delicado, porque nós fomos, né, alimentados por pessoas que muitas vezes desacreditaram da gente de uma maneira inconsciente. Você falava que você tinha um sonho, eles falavam, pra quê? Larga a mão. Você falava que você queria fazer algo, pra quê? Era tudo pra quê? Larga a mão. Não é assim que funciona. Então... Você não vai fazer isso com sua filha. Vai. Porque... Mas eu sei que por mais que eu me preocupe em não fazer, tem coisas que eu não sei que eu estou fazendo. Isso. Você sabe o quanto você é imatura até você ser mãe. Né? Igual, uma coisa que eu já percebi vendo colegas, né? Você não pode mostrar para o seu filho algo que você tem medo. Sim. E eu, particularmente, eu tenho um pouco de aflição de altura. E ano passado a gente foi viajar e a gente estava na Inglaterra. Não sei se você já conhece lá, mas o vento lá é muito forte. Ela falou assim, mamãe, eu quero andar na roda gigante. Eu falei, vamos. Vamos, claro que vamos. Super ansiosa pra ir. Era pro Ricardo ter ido, né? Mas eu fui. E aí, nesse dia, tava ventando muito. E aquele negocinho ela fazia assim... Puf, puf, puf. Eu assim, o que eu tô fazendo aqui? E ela assim, mamãe, que legal. Eu, incrível, né, filha? Por quê? Eu sabia que se eu demonstrasse aquilo, eu poderia alimentar um trauma que é meu, não precisa ser dela. Naquele momento, você ia transmitir um trauma. Isso. E isso aí, filha, peguei o celular. Olha que incrível. Então, assim, Então, algumas coisas eu já vi que eu não posso fazer. Mas tem outras que eu vou descobrir depois que eu fiz que eu não deveria ter feito. Sim. E filho é muito legal, né? Assim, eu sou apaixonado com meus filhos, porque é uma experiência disso. E quando eu brinco com você e falei o seguinte, se meu filho virar e falar assim, papai, eu quero fazer isso. Filho, vá. Porque hoje o sucesso é democrático, o dinheiro é democrático. Hoje você vai ser reconhecido, valorizado por qualquer coisa que você fizer. E a gente vem de uma época onde os nossos pais, coitados, né? Eu não culpo jamais, e a gente tem um certo bloqueio, um trauma com algumas coisas da infância, mas quando você volta, você sabe que seus pais, coitados, estavam sofrendo mais do que você ali, porque eles não tinham a mínima base. Hoje a gente tem muita informação, e mesmo assim, quando a gente se torna pai e mãe, você vê que você erra o tempo todo. Sim. Você erra, não tem jeito. Então, assim, a gente tem que alimentar o nosso lado bom para que os filhos, né, absorvam isso e para que a gente possa fazer diferença no futuro. E eu vejo, por exemplo, assim, uma coisa que eu gosto muito de trazer é quando as pessoas, elas buscam melhorar de vida, elas têm os filhos e elas estão errando nas duas. Não pode, né? Porque quando você melhora a sua vida, você impacta a vida do seu filho. Então, para mim, sim, esse é um grande combustível. Eu acho que, eu brinco assim, se você quer perder peso, você tem filho, põe a foto do seu filho na geladeira. E não é para aterrorizar, é para você entender que você tem um propósito ali. É porque se a pessoa se alimenta errado, os filhos também. Né? Então, assim, eu recebo, por exemplo, muita pergunta, como que eu faço meu filho comer melhor? Seu filho é uma esponja. Tudo bem, hoje pode ser que ele tenha um paladar mais definido, que é difícil, você pega um adolescente, assim,
Mas foi lá no início. E eu brigo com meus filhos todo dia. As pessoas acham que meus filhos são super saudáveis. Não, eles erram um monte, eles comem errado. Mas eu fico o tempo todo falando com eles. Falo, filho, isso não é legal, isso não é bom, isso não vai te fazer bem depois, isso vai te fazer bem. Porque a gente tem que ir trabalhando ali a cabecinha, né? É, porque eles não entendem. Ela fala assim, mamãe, eu quero um biscoito. Ela não entende que o biscoito e a melancia agem diferente no corpo dela. Eu, no meu primeiro processo de emagrecimento, eu nem sabia como que era uma beterraba. Eu nunca tinha comido. Você não teve uma base de uma boa alimentação. Não, até porque, assim, a minha mãe, ela sempre foi muito magra. Os meus irmãos também. E aí, muitas vezes, a gente almoçava pizza. E aí, eu não entendia por que eu tava acima do peso e eles, não, a gente comia a mesma coisa. Legal. E eu falava, mas por quê? E quando eu comecei a emagrecer, minha mãe falava assim pra mim, Deus tá vendo. É pecado o que você tá fazendo. A menina tão bonita, jovem, linda, negando comida. Por quê? Porque na infância dela, ela passou necessidades. Então, aquilo pra ela não existe. Não é porque ela quer o meu mal. Não existe. Só que eu só comecei a emagrecer porque eu estava com pressão alta. Eu fui no médico e ele falou assim pra mim, seu problema não é pressão alta, você está gorda. Você precisa emagrecer. Eu tava junto com ela, ela falou assim, que absurdo esse médico, vou processar ele. Menina bonita. Por quê? Porque eu não tinha um rosto gordo. Eu não tinha barriga. Sim. É um perigo isso, porque daí você cresce assim, ó. Você cresce de maneira ordenada, que você não percebe. A composição corporal é isso. Então, eu falei, não, se eu tô com isso, é isso que eu preciso resolver, eu vou resolver. Eu sou jovem, até quando, né? E então, as pessoas que nos amam, elas não têm noção do que é importante pra gente, elas têm noção do que é importante pra elas. E elas querem, de uma maneira inconsciente, impor aquilo que é importante pra elas, pra gente. E elas não conseguem admitir isso, porque isso não faz parte da vontade delas. E eu vejo muito, com o tempo eu descobri que isso está ligado à nossa coragem. Porque a palavra coragem, ela vem do latim, coractium. É a mistura de cor, que significa coração, com actium, que significa agir sobre. Então, coragem significa fazer agir o que está no coração. Então, eu estou no meu coração que eu quero emagrecer, que eu quero ser mais saudável. Mas a minha mãe, o meu marido, as pessoas que convivem comigo, não. Então, como que eles vão me apoiar se isso não faz parte da vontade deles? Eles não entendem. É como se eu estivesse falando mandarim. Sim. E eles estão falando português. Eles não conseguem compreender. E você sabe que a maior parte das pessoas hoje talvez enfrentem essa barreira no emagrecimento. Né? É o desejo ardente de emagrecer. Né? Que assim, isso é o meu objetivo de vida e eu vou fazer. Uma vez eu brinquei com uma mãe, e ela falando de emagrecimento, não sei o quê, que ela não tinha dificuldade. Eu falei assim, uma situação hipotética totalmente. Falei assim, se a vida do seu filho dependesse do seu emagrecimento, em quanto tempo você acha que você emagreceria? Ela riu, porque ela não tinha resposta. Porque é o seguinte, ela sabe que se realmente dependesse do emagrecimento dela, ela emagreceria em 1 mês, 2 meses. Né? Então, às vezes, falta isso aí, né? Aquele desejo ardente. E o emagrecimento, ele veio antes ou depois da sua carreira, assim, ascender? Veio antes. Eu era nova. Na época eu era professora, né? Eu dei aula 16, 17 anos, dei aula de matemática. E foi nessa época que eu emagreci. E até que ponto você linka o seu emagrecimento com o seu sucesso, com a sua alavancagem? Assim? Ah, total. Porque né? Quando você tá no peso que você acredita ser o ideal, você tem uma confiança. As roupas vestem melhor, você parece que desfila, não anda, né? Legal. Os cabelos ficam até mais bonitos, a pele legal. fica... Assim, você se sente mais bonita. E, no entanto, que quando você está passando por situações, você se sente mais feia, é normal. Sim. Tanto que ano passado eu passei por uma situação delicada, né? Que eu fui fazer um tratamento, tive efeito colateral. E depois eu fui fazer um procedimento estético e tive efeito colateral também. E, então eu fiquei ano passado, inchei, fiquei com o rosto Eu ainda nem voltei meu rosto 100% ao normal. Então eu não queria aparecer, e meu trabalho é aparecer. Eu não queria ir nos lugares, não queria tirar foto, não queria fazer nada. Tentei até ir num retiro para ver se resolveu ou não. Então, eu falei, eu preciso aprender a lidar com isso, porque apesar do meu exterior estar passando algo que está desalinhado com o que eu quero, eu não posso isso atrapalhar a mensagem que eu carrego. E eu vejo muito isso, que as coisas que nos incomodam, elas vêm para impedir a gente de entregar aquilo que nós precisamos entregar. É o nosso freio, né?
É o que nos limita, né? Então isso é ruim. Então eu fico trabalhando toda. Não é isso, eu não tenho que focar nisso, eu tenho que focar na minha mensagem. Isso daí eu vou arrumar. Tá tudo bem, vai fazer o quê? Eu não posso parar pra arrumar isso, entendeu? Muito bom, Mari, que legal. Ó, você é a prova viva do que o meu conhecimento, a minha ideia de emagrecimento, ela existe e ela funciona, né? Porque a gente percorreu caminhos bem semelhantes, tá? Em vários sentidos, tá? Eu analisando, eu gosto dos números, não sei porque que eu caí na medicina, não sei, não me pergunte, mas eu gosto dos números, é um pouco da nossa missão, né? Eu gosto dos números, eu gosto de ler, você também, né? Eu coloquei dos filhos, os filhos fizeram nossa diferença, mas a ambiência, o ambiente, as pessoas, ela entra até aqui. Como o que ambiente, elas participam disso aí? o ambiente, ele muda completamente. Vou dar um exemplo para você. Se você pega um diamante e deixa ele no esgoto, quanto que ele vale? Ele vale a mesma coisa, mas a percepção, o ambiente não valoriza ele, mas se ele tá no dedo de alguém, se ele tá dentro de uma loja, as pessoas pagam por aquilo. Então, nós somos diamantes. Legal. Só que se a gente tá no lugar errado, as pessoas vão ver apenas a sujeira do esgoto. Que lindo. Então, se você for pensar, eu dei aula. O que eu fazia na escola? Eu ensinava, eu fazia materiais, eu produzia conteúdo. Mas naquele ambiente escolar, a minha habilidade não era valorizada. E aí, quando eu mudei de ambiente, eu virei a seta. Porque na sala de aula, eu abria a cabeça do aluno para colocar o conteúdo ali dentro. Na empresa, eu abro a cabeça do cliente para tirar o conteúdo ali de dentro. Quando eu virei a seta e eu entendi e me posicionei em lugares que as pessoas valorizam o meu trabalho, eu fazia a mesma coisa. Só que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas. É como se eu conseguisse distribuir o meu conhecimento por quem paga por isso. Que legal. Então faz toda a diferença. Se você está num ambiente... Pensa que o ambiente é como se fosse um filtro. Você está num ambiente que as pessoas estão te criticando, estão brigando com você, o tempo todo você tem que limpar esse filtro. Talvez as pessoas que estejam nos assistindo, hoje, elas não consigam mudar de ambiente. Mas então você tem que fazer mais limpeza de filtro. Ou você entender que nesse momento o caminho é solitário. Né? O caminho é solitário, mas às vezes até num caminho solitário, existem pessoas que gostam de dar uma... pisada. Sim. Então você tem que limpar, você tem que entender que não é aquilo que te define. Porque as palavras que as pessoas soltam pra gente são coisas negativas. Deus nos vê de maneira positiva. Pensa se você tem um filho. Se alguém fala mal do seu filho, isso não existe. Não, jamais. Jamais. Então, é isso. Quando você não acredita em você, você tá falando pra Deus mal do filho dele. Legal. Então, a gente tem que transformar isso em positivo. Ai, eu não consigo emagrecer. Eu tenho a saúde do céu. Ai, eu não tenho tempo. Eu sou infinitamente livre. Legal. E você começa a criar o seu próprio cenário. Porque as coisas primeiro acontecem na nossa cabeça para depois acontecer na nossa vida. Sim. E eu sei disso porque eu ensinei matemática assim. Eu fazia os alunos imaginarem para poder ensinar. E a gente consegue criar uma coisa que não existe se a gente tiver informação para isso. Quer um exemplo? Quero. Se eu pedir assim pro pessoal pensar em um astrolábio. Sabe o que é um astrolábio? Não. Então, mas é um objeto que existe, mas você não conhece. Você não consegue imaginar o formato dele. Você não sabe se ele é redondo, se ele é quadrado, se ele é pequeno, se ele é grande. Agora, se eu falar assim, pensa num cavalo com asa de borboleta. Já pensou? Nossa. Porque você sabe como que é um cavalo, você sabe como é uma borboleta, você consegue juntar. Então, você não consegue pensar em coisas possíveis se você não tem informação para isso, mas consegue pensar em coisas impossíveis se você tem substância para isso. Mas o nosso cérebro não sabe o que é possível e o que é impossível. Então, por que você não cria o seu próprio cenário? Eu falo que o mundo ele pode ser um lugar cruel, por isso a gente tem que construir o nosso. Então, como que você quer ser? O que você quer viver? Não tem limite. O limite é a gente que coloca. E na maioria das vezes a gente é só freio, né? Só freio. E mesmo assim, as pessoas ao nosso lado, quando eu falo que a caminhada às vezes é solitária, porque eu me conectei muito sozinho, né? Você põe um fone, você vai andar, você vai... E mesmo naquele processo vai ter alguém falando, mas não precisa fazer isso, por que você está fazendo isso? Mas é aí que você cria o seu objetivo, é aí que você se blinda, né? E vai, né? Então assim, e eu passei muito por isso, meu caminho foi esse. E aí a gente sai tão forte que a gente quer ir para os outros, né? Vamos fazer diferença nos outros, vamos ensinar os outros.
E a sua transição de carreira é bem parecida com a minha. Quando eu vivia no centro cirúrgico, eu falava, gente, eu adoro o que eu faço, eu opero, eu gosto de operar, eu opero bem, mas não é a minha missão isso aqui. Eu acho que eu tô muito escondido aqui, sabe? E eu falava isso, acho que eu tô muito... Eu tinha essa sensação também, acho que eu tô aqui na sala de aula, acho que eu tenho que fazer mais, não sei. Eu acho que eu tô muito escondido, assim, sabe? E era sempre um clima agradável, eu ia, operava, eu levava minha música, botava música, cantava e ria. Fazia um ambiente sério, super feliz. E aí eu falava assim, não sei, parece que falta algo, parece que a minha missão não é essa, né? E a gente tem hoje tantas pessoas, né, murchinhas, fazendo aquele feijão com arroz todo dia, mas murcha, né? E ela sabe que não é aquilo para ela, né? Então, conecte-se com você, porque com certeza as coisas vão aparecer. E aparecendo, você busca a sua ambiência. Mas a pessoa tem que querer. Tem que querer. Essa parte a gente não consegue fazer pelos outros. Não vai. Tem gente que quer te pagar para você querer por elas. Sim. Mas não tem como. Tem gente que quer te pagar pra você fazer tudo, né? Pra você emagrecer por elas, pra você treinar, pra você querer. Pra Seria você fazer legal, tudo. né? Eu gostaria se tivesse como. Me fala o valor. Acho que não só você. Como que funciona? Eu não gostaria. Só você. Eu acho que todo mundo. Mas, Mário, como fazer essa transformação para uma mulher que tá igual você, trabalha muito, vida corrida, filho, porque essas desculpas que eu escuto todo dia. Bruno, mas eu não tenho tempo, meu filho, meu pai, meu papagaio, meu periquito. Como é que você se prioriza? O que você orienta uma pessoa assim? São 2 pontos, tá? O primeiro ponto é que não é você que tem que se adequar à rotina. A rotina que tem que se adequar a você. Então, eu acordo 5 horas da manhã. Que horas que eu treino? 6 horas. Aí eu tô num momento que, sei lá, tô bem corrida esses dias, tô treinando em casa. Quanto tempo? 15 minutos. E aí agora eu vou voltar, né? Eu tô falando de priorizar, mas eu sinto que eu tô no momento que eu preciso colocar mais energia para isso. Então vai depender da realidade de cada um. Você pode pagar alguém para fazer sua comida, para fazer as coisas, paga. Não pode? Você vai ter que dedicar horas do seu dia para isso. Então acho que é entender dentro da sua rotina como que você cria um cenário que funciona para você. Não é um cenário que funciona para o Bruno, não é um cenário que funciona para a Mari, é para você. O que dá para você fazer? Porque tem muitas coisas que dá pra gente fazer. E você falou uma coisa que funciona muito e poucas pessoas entendem. Por exemplo, não dá para treinar? Foca na dieta. Foca na dieta. A dieta é 80%. E a dieta que emagrece, né? Então, assim, você quer tropeçar na dieta? Foca no treino. Né? Então, basicamente, a gente tem que pôr energia em alguma coisa saudável no nosso dia. Então, acho que a primeira coisa é essa, entender qual rotina funciona pra você. Porque, às vezes, as pessoas conseguindo... segue 4 pessoas ao mesmo tempo, que cada um fala uma coisa diferente. Daí ela faz jejum, mas come de 3 horas, mas corta o glúten, mas aí come a pizza. Cara, existem vários processos que funcionam. Qual que você se identifica, né? Porque o certo e o errado, ele pode ser... É relativo. Por exemplo... Eu comentei com você, né? A gente estava aqui conversando antes. Eu fiz 2 dias de jejum. Não sabia da água com sal. Faz diferença. E agora até tô me preparando para fazer 3 dias seguidos. Cara, é uma experiência diferente. Vamos fazer. Dia 1º de abril eu vou fazer 5, tá? Ah, é? Ah, então vamos fazer junto. A gente pode vamos. se desafiar. 5 dias, de segunda a sexta. Assim, domingo à noite até sexta. Então, assim, poxa, funciona. O que você está buscando? O que funciona para você? Eu, por exemplo, eu gosto muito de café da manhã. Eu não gosto de janta. Então, se eu fosse escolher fazer jejum num dia, eu pararia de comer 4, 5 horas da tarde. Eu prefiro do que comer meio-dia. Entende? Daí tem gente, mas eu não gosto de café. Então, tá, você não gosta de café, vai almoçar. Então, assim, a pessoa quer algo desenhado, mas as pessoas não são assim. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é, se você fica todos os dias pensando nisso, por que você passa todos os dias sem fazer algo a respeito? Que legal. Essa é muito boa. Viu? Entendeu? Essa é muito boa. Então, será que você quer mesmo? Será que o querer é real, né? Porque, o que você está fazendo para isso? Eu vejo muitas pessoas, né? Eu falo muito do emagrecimento sobre isso. E eu te falo que, no fundo, 80% das pessoas que querem emagrecer, no fundo, elas não querem. No fundo, elas estão elas querem ser emagrecidas. Isso seria legal. Daria para inventar, né? Elas não querem. No fundo, elas não querem. Sabe por quê? Porque o emagrecimento, na verdade, ele envolve outras coisas. Quando você emagrece, você vai gostar de outras coisas, você vai mudar o seu ciclo de amizade.
Então, quando você mexe nisso, a pessoa fala assim, não, mas eu gosto tanto dos meus amigos, eu não quero deixar de conviver com eles. Mas esses amigos, eles não vão te levar onde você quer chegar. Eles vão te segurar. Então, você vai mudar o seu ambiente, você vai mudar as suas compras, você vai mudar as suas comidas, você vai mudar tudo, seus hábitos. E quando a pessoa ela enxerga que o emagrecimento envolve isso, ela fala, não, acho que eu não quero. E é muito real isso. Então, todo mundo hoje quer emagrecer alguma coisa. Mas quando você mostra o preço é esse, ela não quer pagar o preço. Ou seja, ela não vai emagrecer com remédio. E aí tem crença, né? Eu escuto muito. Porque eu sei cozinhar, modéstia à parte. Gente que sabe cozinhar é uma lástima porque fica enjoada pra comer. E eu sei fazer coisas saudáveis. Então, eu sou prática. Pô, mas esse bolo é assim gordo? É só trocar isso, porque ele fica saudável. É simples. E aí, às vezes, tem gente que come, né? Fala, nossa, mas isso é saudável, é gostoso. Tem aquela crença, sabe? Sim. Que, tipo, comida saudável é ruim. Não tem sabor. Muito. Enfim. E eu funciono na comida de verdade, básico. Eu vivo de café da manhã, almoço e jantar. E sem distração, sem beliscar, sem nada. Comida, feira e açougue. Eu adoro essa filosofia. Você vai na feira, vai no açougue, tem tudo que você precisa para viver. Né? E quando você tira as distrações, é muito mais fácil emagrecer. Né? Ou seja, eu acho que todo mundo precisava ser um pouco mais matemático, objetivo. Né? Acho que está faltando matemática Verdade, na vida. Está faltando matemática no mundo. E a matemática eu adorava, porque é isso, é objetivo, gente. É isso, tem uma resposta só. Tem uma resposta, tem vários caminhos. Vários caminhos. Mas tem uma resposta. É um número final. E se você erra alguma coisa no caminho, você não chega no resultado. E aí você lembra quando você ia corrigir as provas, né? Você saía, dá pra fazer a prova. Quanto deu? 17, 18, 20, 40, 50? Você lembra disso? Cada um tinha uma resposta e falava, meu Deus, quem tá certo? Quem tá certo? Quem será que acertou? Mas é uma resposta. O final é o mesmo, né? E a gente sabe, o emagrecimento é isso. Talvez você se perca numa continha, num sinal, em alguma coisa, mas o caminho final é o mesmo para todo mundo, né? Basta a gente saber percorrer. Eu tenho até um post que eu fiz ano passado falando do meu processo de emagrecimento. Ninguém sabia. Legal. O que você contou nesse post? Contei que eu perdi peso, como é que foi o processo, o que eu senti nisso. Porque igual você falou, é um processo solitário. Ninguém te apoia, todo mundo acha que você tá maluco, que não precisa. Se as pessoas sabem que você tá fazendo isso, elas querem abrir sua boca e tacar chantilly, tudo ali dentro. É a mesma coisa, né, o Mari, quando a gente fala de sucesso, né? Quando você tá no caminho do sucesso, as pessoas que estavam junto com você, elas não entendem isso, né? Elas não te apoiam, elas não entendem. Mas quem está acima ou igual a você, super te apoia. Né? É a mesma coisa o emagrecimento. Quando você pega uma pessoa que já caminhou, ela te entende, ela entende os tropeços, ela entende a cabeça, ela entende os pensamentos. E ela te põe para cima, né? Nenhuma pessoa que está a um nível igual ou superior que o seu vai te criticar. Nenhum. É só pessoas que estão abaixo. Sempre. Porque é da essência humana, né? Já que eu não chego, eu vou baixar ele. Né? É a origem do mundo, né? A Eva comeu a maçã e deu padrão, né? Já que eu vou sair da dieta, vou sair com o coleguinha, né? Vou sair sozinha, tá doido? É isso aí. A gente sempre tenta, né, puxar o outro. Por isso que talvez a conexão espiritual e entender que o caminho é você e Deus, né? Que vai te confortar, que vai te orientar, é o caminho que vai te levar ao sucesso. E quando você muda isso, você muda tudo na sua vida, né? Você muda as suas relações, o seu foco, a sua disciplina. Por isso que, por exemplo, eu adoro o jejum, porque o jejum é um trabalho solitário. É você, aquilo ali. E por isso que eu levo o jejum para tudo que eu falo na vida. Eu quero ser mais praticante do jejum. Porque como eu viajo muito, às vezes tem lugares que não tem tantas opções e a gente acaba comendo mal. E às vezes é melhor não comer. Ontem eu fiz isso. Eu fiquei pensando, poxa, amanhã eu vou gravar o podcast com o Bruno. Deveria já ter aplicado o jejum agora. Mas é saber colocar na nossa vida. Mas eu acho que é importante, porque se você tem essa maturidade para entender que você pode ficar sem comer e que às vezes é melhor você ficar sem comer do que comer uma coisa que vai te fazer mal, né? É isso aí. Mari, eu adorei. Obrigada. Assim, ficaríamos 3 horas falando, né? Mais ou menos sobre a vida. Fala Montese, fala mais Mari. A gente também. Fala com a Montese, fala com a Mari. Mas, Mari, pra quem não conhece, gente, a Mari, o arroba é Fala Mais Mari, né? A Mari é uma pessoa de muito sucesso e depois de hoje, mais admiração ainda pelo foco, pelo objetivo, pela constância, pelo resultado, né? E eu acho que a gente conversou muita coisa aqui que pode somar para quem quer escutar,
Porque tem muita gente que não quer escutar. Tem gente que escuta, entra no ouvido, sai no outro, mas para quem absorveu o que a gente conversou, entende que existe um caminho, existe uma insistência, uma persistência, existe o resultado. O resultado é questão de insistir no caminho certo, talvez. Sim. Gostei muito, muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Foi muito bom ter essa troca com você. Sigam a Mari, tá, gente? E quem precisar aí de colocar um método em prática, a Mari tá aí fazer pra um ajudar. método, fazer um livro. E a Mari ajuda mesmo, tá? Ajuda, eu sou prova viva de que ajuda. E seja aí em colocar as ideias no papel, né? Hoje a gente se perde muito na execução, né? Porque é tanta distração que a gente, na hora de executar... É porque nós temos uma crença que tem que ser difícil, tem que arrancar pedaço e sangrar, né? Senão não vale. Exatamente. Aí quando você mostra que existe um caminho mais fácil, a pessoa, não. Super fácil, né? Não, imagina, tá doido, tá inventando, mentirosa. Super tranquilo. A Mari já vem me ajudando aí, né? A gente tá com um projeto junto. Mas fica a dica, tá? Pra vocês seguirem, o que vocês precisarem. Mari, amei, tá? Obrigada, Parabéns pelo seu sucesso, pela sua pessoa, pelo seu lado espiritual, que eu invejei, inveja branca, tá? E eu vou aprender bastante isso aí. E se eu for resumir, o mais importante que você falou pra mim é talvez a conexão. Porque eu leio, eu escuto, mas eu não quero conversar, não tiro o tempo da conversa. E talvez o tempo mais importante é o tempo da conversa, né? Onde você se desconecta e conversa. Escuta. A gente tem a vozinha, fala com a gente. E eu dedico muito tempo à leitura, a podcast, a tudo, mas na hora da intimidade eu não dedico tanto tempo. Eu não sei se você gosta de escrever, mas eu me expresso muito bem escrevendo. Eu gosto, sabe que eu gosto de escrever, mas eu não tenho hábito. Eu prefiro ler, que eu acho que é uma coisa mais fácil, assim, né, a leitura. Sabe como que eu comecei escrevendo? Eu comecei escrevendo coisas que eu queria ter, coisas que eu queria ser. Legal. E aí depois que saiu outras coisas, eu não comecei escrevendo as poesias, apesar de eu escrever desde criança. Eu comecei escrevendo, eu sou, sabe, afirmações. Aí eu pegava um trecho bíblico que eu lia e eu copiava o trecho. Então, às vezes você está lendo algo, você pode pegar aquilo, em vez de você grifar, você escreve. E aí você pode escrever o que você sentiu. Qual foi a sua percepção com aquilo? Porque quem escreve guarda mais. É tipo o ensino, né? Quando Guarda você mais. ensina... Não, e aí é uma maneira, né? Daí você vai se descobrir. Se você gosta de fazer isso, às vezes você faz isso só em pensamento mesmo. A gente estudava assim, fazia o resumo, né? O objetivo do resumo era escrever. Que aí você lembrava. Eu gosto muito de escrever. E eu lembro, assim, de estar na prova lembrando do que eu escrevia. É porque você faz uma conexão com o que você sentiu e com o que você anotou. Então, isso é como se criasse um gancho no seu cérebro de que aquilo aconteceu. Mari, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração pelo seu tempo, tá? Por estar aqui. Espero que a gente possa ter feito bastante diferença na vida das pessoas. Sim, foi um prazer. Me coloco à disposição. Legal. Se alguém quiser me procurar, Fala puder mais, ajudar, Mari. servir, vai ser um prazer. Legal. E vem seu podcast? Vai vir o meu, eu vou te convidar pra gente Legal, falar vai ser mais. um prazer. Estarei lá mais preparado pra gente falar E eu vou sobre a vida. ter novidades até lá. Legal. Até lá. Muito bom. Sigam a Mari, tá, gente? Obrigado. Obrigada.